Fala pessoal, bem-vindos a mais essa análise incrível desenvolvida pela Ford College. Hoje, a nossa missão é construir uma ferramenta simplesmente impecável, rúbricas de avaliação para projetos de pesquisa no ecossistema da Solana. E olha, a gente não vai encarar esse processo como a criação de um formulário burocrático e chato, tá? Nada disso. Vamos pensar nisso como a engenharia de uma máquina de altíssima precisão. Porque quando aquelas propostas super complexas chegam, é absolutamente vital ter um mecanismo robusto, transparente e perfeitamente calibrado para processar tudo isso, separando logo de cara o que realmente funciona do que não funciona. E é exatamente essa arquitetura que a gente vai desvendar agora mesmo. Bom, na nossa etapa anterior sobre análise comparativa na prática, ficou bem claro que avaliar metodologia se baseando apenas nas famosas vibrações ou na intuição pura acaba resultando num caos total. Avaliar ciência com base em achismo é literalmente uma receita para o desastre. Imagina só, um pesquisador aprova um projeto simplesmente porque gostou da estética da proposta, enquanto o outro vai lá e reprova pelo mesmíssimo motivo. Não dá, né? Então, para aprovar pesquisas que de fato impulsionam a rede Solana, a gente precisa urgentemente abandonar essas opiniões vagas e adotar dados que sejam concretos e rigorosos. Então, o nosso plano de montagem de hoje passa por 5 etapas principais. Primeiro, o fim da avaliação subjetiva. Segundo, a construção da máquina de rúbricas. Terceiro, a automação usando JSON e Python. Quarto, um exemplo prático direto na Solana. E, por fim, a validação por revisão cega. Vamos lá? Parte 1. O fim da avaliação subjetiva. É aqui que a gente começa construindo a nossa fundação. E essa comparação aqui ilustra de um jeito brilhante o salto evolutivo que a gente precisa dar. Do lado esquerdo, temos aquele método antigo, julgamento qualitativo. Sabe como é? São palavras soltas, um monte de interpretações vagas e sempre aquele sentimento de eu acho que isso aqui é bom. É um sistema que já nasce com uma falha de design estrutural enorme. Agora, do lado direito, a verdadeira engenharia entra em cena com uma pontuação numérica repetível. É uma abordagem super elegante e, acima de tudo, exata. Se duas pessoas totalmente diferentes operarem essa nossa nova ferramenta, ambas vão chegar ao mesmíssimo diagnóstico numérico. Sem espaço para drama, sem interpretações criativas. Vamos para a parte 2, a máquina de rúbricas. Chegou a hora de conhecer os componentes reais dessa engrenagem. Pensa nisso como uma verdadeira linha de montagem, que requer 4 fases essenciais. A gente começa esboçando os critérios vitais, aqueles que realmente importam para o ecossistema. Logo em seguida, essas regras são codificadas no formato JSON, o que já prepara todo o terreno para um script em Python que vai atuar como o motor principal de cálculo da nossa máquina. E, finalmente, a gente aplica tudo isso a um caso de estudo real. É literalmente uma linha de produção de conhecimento rodando na prática. E a peça central de absolutamente tudo isso é o que chamamos de âncora de pontuação. Elas funcionam exatamente como aqueles mostradores supercalibrados de um equipamento profissional, eliminando de vez o famoso achômetro. Em vez de pedir uma nota de 1 a 5 contando com a simpatia de quem avalia, uma âncora define as regras do jogo de forma clara. Por exemplo, para um projeto levar a nota máxima, ele precisa de métricas validadas por código independente. E a nota mínima? Bom, é quando o projeto simplesmente não possui cobertura nenhuma. Ou seja, é a própria realidade dos dados que dita a nota final, e não um humor do avaliador. Dá só uma olhada nessa matriz desenhada aqui. Nela, é possível notar como todas essas engrenagens se organizam perfeitamente. A tal da validade de mensuração deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser dividida de um jeito muito pragmático em patamares de 5, 3 e 1 ponto. E o mais fascinante de tudo isso é que cada uma dessas descrições traça um caminho direto até aquelas métricas de desempenho que levantamos lá na lição anterior. Tá tudo milimetricamente conectado por fios lógicos muito bem traçados. Entrando na parte 3, automação via JSON e Python. Bora codificar essa máquina de uma vez por todas. Bom, no papel aquela matriz é maravilhosa, mas para a gente conseguir escalar o processo, precisamos falar a língua das máquinas. Aqui, a tabela de rúbricas é transformada direitinho para o formato JSON. Esse texto estruturado que vocês estão vendo é super direto e perfeitamente legível por sistemas computacionais. Estruturar a avaliação desse jeito literalmente escancara as portas para processar milhares de propostas metodológicas na Solana em questão de segundos. Fica óbvio que a subjetividade humana não consegue nem chegar perto de competir com chaves e valores tão bem definidos. E para dar vida a esse arquivo JSON, um pequeno, porém muito poderoso script em Python entra em ação. Esse trechinho de código é um motor numérico da nossa operação inteira. Ele pega aquela pontuação bruta, normaliza dentro da escala e aplica os pesos matemáticos exatos para cada um dos critérios. O resultado disso?
uma avaliação agregada perfeita, livre de erros de cálculo bobos ou daqueles dias ruins do avaliador. É apenas processamento puro, frio e totalmente lógico. Parte 4. Exemplo prático na Solana. É hora de tirar o projeto do laboratório e fazer o nosso teste de campo. Esse resultado aqui representa a verdadeira prova de fogo do nosso sistema. Fica muito claro no campo de justificativa, o famoso rational, o motivo exato de uma nota 4 ter sido atribuída. E olha que incrível, a avaliação aponta de forma super direta para Table Row 4, ou seja, a linha 4 da tabela do estudo original. Se alguém duvidar dessa nota por qualquer motivo, é só seguir o fio da meada e auditar a evidência com os próprios olhos. Essa rastreabilidade é simplesmente impecável e não deixa brecha nenhuma para debates vazios. Parte 5. Validação por revisão cega. Chegou a hora do nosso teste de estresse final. Pessoal, antes de lançar qualquer ferramenta para o uso real afora, a gente precisa passar por uma lista rigorosíssima de controle de qualidade. É absolutamente obrigatório ter os critérios bem definidos, as âncoras claras, a rastreabilidade totalmente mapeada até a análise, as justificativas preenchidas e, claro, um arquivo digital que rode lisinho sem bugar. É engenharia básica de qualidade garantindo de vez que nenhuma proposta fraca passe despercebida pela nossa malha fina. E esse número 1 bem grande aí no meio é o detalhe que pode simplesmente derrubar o sistema inteiro no nosso teste de revisão cega. A regra é a seguinte, a gente entrega um relatório para uma segunda pessoa, totalmente sem as notas iniciais, e ela avalia o mesmíssimo projeto usando apenas as âncoras. Se as pontuações entre esses dois avaliadores divergirem em mais de um ponto, alerta vermelho, a máquina falhou. Isso significa que o texto da nossa âncora abriu alguma margem indesejada para interpretação e precisa de conserto imediato. Aqui não existe espaço para mais ou menos, tá? A precisão exige uma margem de erro mínima mesmo. E, por fim, vamos para a nossa conclusão e os próximos passos, preparando o grande entregável. Olha, essa frase captura de um jeito brilhante toda a essência da nossa filosofia. Uma rúbrica bem projetada vai muito, mas muito além de um simples boletim escolar. Ela acaba se transformando numa ferramenta diplomática sensacional. Quando rolam aqueles desacordos normais entre institutos de pesquisa na Solana, a rúbrica tira as famosas brigas de ego da sala. Ela força todo mundo a ancorar a discussão puramente em fatos, transformando o que poderia ser um show de horrores de comitê em uma negociação técnica super calma e baseada 100% em dados rastreáveis. É um verdadeiro divisor de águas. Sistemas totalmente objetivos e metodologias rigorosas são, sem dúvida alguma, exatamente o que destrava de verdade o potencial gigantesco da pesquisa descentralizada na Solana. No momento em que a gente remove os achismos, abrimos um caminho enorme para inovações validadas e sólidas. Vale lembrar que essa análise é uma iniciativa da Ford College e para explorar ainda mais a fundo a construção de ferramentas analíticas como essa e dominar de vez todos os aspectos da Web3, é só acessar o portal em ford.college, porque o conhecimento bem estruturado é de longe a tecnologia mais poderosa que a gente tem em mãos. Mas para fechar, fica aqui aquela reflexão final para pensar com calma. Se a nossa ciência não for reproduzível e auditável por qualquer pessoa, será que a gente pode realmente chamar isso de inovação?